justificação, imputação, adoção e santificação. Mais 4 doutrinas básicas. Primeira doutrina da justificação. Uma doutrina que só existe se entendermos a doutrina anterior que falamos, que foi a doutrina da fé. Porque alguém só será justificado através da fé. Então, recapitulando, através da regeneração, o ser humano recebe o dom da fé, e através da fé o ser humano é justificado. Se você parar para pensar e quiser resumir o Evangelho e mostrar para as pessoas o que tanto difere o cristianismo de todas as outras religiões, é a doutrina da justificação. A justificação é um ato da livre graça de Deus, mediante o qual Ele perdoa todos os meus pecados e me aceita como uma pessoa justa, sem culpa, não em face de alguma coisa que eu tenha feito ou deixado de fazer, mas pela retidão de Cristo Jesus, que é a mim imputada e que só é recebida exclusivamente pela fé. Deu para entender? Pela justificação eu deixo de ser culpado dos meus pecados. Eu ainda estou sujo dos meus pecados, ainda vivo debaixo do poder desse pecado, mas agora não sou mais culpado. Quando Jesus voltar pela segunda vez e chegar o momento do julgamento de toda a raça humana, se eu tiver sido regenerado e através dessa regeneração ter recebido fé, eu crerei de que Jesus morreu no meu lugar e dessa forma eu serei justificado. E daí vem uma doutrina muito importante também, a doutrina da imputação. Nessa doutrina, Deus pega todas as boas obras de Jesus, aquela vida perfeita que ele teve aqui na terra, respeitando todos os aspectos e pontos da lei de Deus, e imputa a mim, como se eu tivesse feito tudo isso. Por outro lado, Deus pega todas as minhas más obras, todos os meus pecados, toda a minha rebeldia, toda a minha iniquidade, toda a minha culpa, e coloca e imputa em Jesus Cristo na cruz, como se Jesus tivesse feito tudo o que eu fiz de errado. E dessa forma ele recebe a ira de Deus sobre si, porque o pecado meu foi imputado nele. Percebe que sem a doutrina da imputação, Deus seria injusto. Porque se Deus se ira contra o pecado e ele é justo em condenar o pecado, alguém teria que sofrer no meu lugar. Ou então eu mesmo sofreria por isso, pelas minhas más ações, pelos meus pecados. Mas pela doutrina da imputação, Deus pegou o crédito de Cristo, vamos dizer assim, imputou na minha conta, e pegou o meu débito e imputou na conta de Jesus. Essa substituição foi necessária para que eu pudesse ser salvo. Porque pela antiga aliança já tinha ficado bem claro que eu não conseguiria fazer algo para ser salvo. Então na nova aliança, Jesus faz algo para que eu seja salvo. E aí vem a bela doutrina da adoção. Porque agora em Cristo Jesus eu sou adotado por Deus. Agora eu passo a ser filho de Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Apenas aqueles que foram adotados em Cristo Jesus. Pela fé, pela justificação, pela regeneração, pela propiciação, pela imputação. Percebe como essas doutrinas são importantes? E por fim a doutrina da santificação. Porque ok, então agora eu sou justo diante de Deus, não tenho mais culpa do meu pecado, mas ainda assim Deus não quer que eu viva uma vida de pecado, só porque eu não vou mais pagar por ele. Então Deus manda o seu Santo Espírito para me ajudar no processo de santificação. Santificação é o processo de abandono do pecado. Pela justificação nos livramos da culpa do pecado. Agora pela santificação nos livramos do poder do pecado, da corrupção, da sujeira do pecado. Porque santo literalmente é separado. Precisamos nos separar do pecado, para que não fiquemos separados de Deus, porque Deus não pode ficar perto do pecado. Lembra da primeira doutrina que vimos sobre Deus, de que ele é justo e santo? Segundo a Bíblia, sem santidade não veremos a Deus, pois o pecado não permanece perto de Deus. E é isso que estamos buscando com todo esse processo do discipulado. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.